A gente já começa o Jornal de hoje chamando de volta aqui o repórter Ivan Lemos ao vivo. Ele está lá no Fórum do Barro Duro e traz detalhes do júri popular que começou logo cedo. Do homem que foi acusado de agredir e colocar fogo na própria esposa na frente dos filhos do casal. Isso foi em outubro do ano passado, um caso de muita repercussão do Village Campestre aqui em Maceió. Ivan, você já acabou adiantando aí o resultado, da sentença. Exatamente, Beatriz, ele foi condenado a 26 anos e 8 meses de prisão. Esse julgamento terminou há poucos minutos aqui no Fórum do Barro Duro. O acusado, inclusive, Thiago Santos Silva, saiu daqui agora há pouco, escoltado pela polícia, obviamente direto para o sistema prisional. A vítima também estava aqui no final desse julgamento, estava bastante emocionada, ela não quis gravar com a nossa equipe. Perguntei se ela tinha, o que ela achou dessa sentença. Ela apenas balançou a cabeça, falando que concordava, e no momento ela estava chorando bastante. Vou conversar com a promotora do caso, a Dilza de Freitas, que está aqui conosco ao vivo. Boa noite, promotora. Essa sentença por tentativa de feminicídio qualificado. Todas as qualificadoras que o Ministério Público sustentou, requereu, foram julgadas e acatadas pelo Conselho de Sentença. A sociedade repudia esse tipo de crime e hoje representada a população do município de Maceió através dos 7 jurados hoje, disse não a esse tipo de crime, de tentativa de feminicídio. Reconheceu que ocorreu por motivo fútil, consistente no ciúme que ele nutria pela companheira, sentimento de posse, né? Também pelo fato do crime ter sido feito com emprego de fogo. Ele jogou álcool e ateou fogo. Então, configurou também nesse tipo de conduta a forma como ocorreu, recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente justamente da agressão ter sido pelas costas, né? O fogo ter sido nas costas e pelas costas. E, finalmente, o reconhecimento da circunstância qualificadora do feminicídio. Nós falamos assim que é o crime tentativa de feminicídio para chamar a atenção da população diante da gravidade desse tipo de conduta criminosa, muito grave, e que deve ser encarada assim pela população de forma veemente e combater esse tipo de crime. Como disse o César Danilo, a mulher, a única coisa que deve bater é o coração. E o pai do filho, no caso o réu, né, uma bebezinha que ela amamentava, deve respeitar a mulher. E a outra criança que viu o corpo da mãe correndo para a rua em chama. Então, é uma família que precisa de apoio, de um acompanhamento psicológico, né? Como está a cabecinha dessa criança de 5 anos, que presenciou a agressão da mãe. A outra bebê que parou de ser amamentada 3 meses. Então, dentro do contexto, esse tipo de crime começa com a violência psicológica. Ela passou toda uma noite já anteriormente. Ela já tinha sofrido, ele quebrou um cabo de vassoura nas costas dela em uma outra oportunidade, meses antes. Então, isso é o que chegou para nós, isso é o que chegou para a polícia, isso é o que chegou para o Ministério Público, né? Existência de 3 violências anteriormente. Ela aqui falou que apenas 2 que foram que temos registrado, um do julgamento de hoje e outro de um boletim de ocorrência que resultou em aplicação de medida de segurança, mas sequer houve condições de cumprimento porque ela reatua o relacionamento. É aquela coisa, tem muitas mulheres que vivem um relacionamento abusivo e que acham que o amor verdadeiro é aquele amor sofrível, não é? E nós vivenciamos isso com músicas. Citei a música de Alcione, né, que ela canta isso e prega isso através de uma música. E existem várias músicas tratando dessa forma. É um tipo de crime muito democrático que independe de classe social. O feminicídio, a tentativa de feminicídio ocorre em todos os lares. É um crime muito democrático.
mas ficamos assim, é triste porque é um jovem, não é? A vítima também jovem, e que teria um outro destino ao invés de ser esse, mas graças a Deus ela é um exemplo que deve ser seguido pelas mulheres que sofrem, que porventura nesse momento sofrem de violência doméstica, vivenciam um relacionamento abusivo, que começa assim, violência psicológica, violência física e que termina numa tentativa de feminicídio e às vezes no feminicídio. Graças a Deus que a vítima está viva. A vítima está viva, graças a Deus. A senhora falou que teve até uma dificuldade nesse processo, porque a vítima se arrependeu de ter denunciado o marido, e isso é comum, muitas vezes, nesses relacionamentos abusivos, né? E isso, inclusive, dificultou o trabalho de vocês aqui. Ela mudou parte da versão que ela contou na polícia e em juízo, não é? Mas isso ocorre rotineiramente nesse tipo de crime, de tentativa de feminicídio. Geralmente as vítimas, elas quando voltam, reatam o relacionamento, em plenário a gente costuma se deparar com isso. O choro dela não foi um choro pelo resultado, digamos assim, a resposta da sociedade, mas sentimos que ela estava triste pela condenação do réu, né? Então, mas esse não é o exemplo, né, a ser seguido nessa parte, mas que vale a pena procurar a polícia. Existe aí uma equipe hoje preparada, existe uma legislação hoje para defender a vida dessas mulheres, né? Nós temos a Lei Maria da Penha, tem os tratados internacionais, onde o Brasil é signatário na defesa da vida, temos a vida sendo tutelada na Constituição Federal e agora, recentemente, o Supremo Tribunal Federal vedou a questão que hoje homem nenhum pode alegar legítima defesa da honra para obter uma absolvição. Hoje é vedado, né? Então, hoje e tem também o artigo 474 do Código de Processo Penal, que busca proteger a dignidade da vítima. Então, graças a Deus que a legislação vem em socorro dessas mulheres vítimas dessa violência doméstica, desses relacionamentos abusivos. Pelo menos no momento, hoje, atualmente, nós temos uma legislação para amparar e proteger. E uma equipe também. Hoje, tanto o Ministério Público quanto o Poder Judiciário, a polícia, tem que ter um acolhimento na hora que essa vítima chega para nós, quer seja no momento lá, na instrução do processo, como também e principalmente no tribunal do júri, que é um ambiente todo novo e uma situação assim bem formal o ato em si. Então, a gente tem que ter esse olhar, né, de compreensão e um abraço de acolhimento quando a vítima chega. Quando ela chega, eu já quero estar aqui para dar o bom dia e dizer que ela não está só e que está com o Ministério Público. A senhora destacou aí que é sempre importante a medida protetiva exatamente para que essas mulheres estejam amparadas. A gente sempre bate nessa tecla, essas mulheres estejam amparadas para que não cheguem a situações como essa desse caso de hoje. O fato a violência física é um prenúncio de um homicídio. Não deve subestimar o agressor, não deve. Não respeita a companheira, não respeita os seus filhos e é preciso ter muito cuidado. Toda mulher que vivencia um relacionamento abusivo, é preciso ficar alerta e saber que o Estado tem uma equipe hoje, começando durante a investigação na polícia, já tem uma equipe preparada. Hoje tem uma vara especializada da violência, que combate a violência doméstica. Então, tem toda uma equipe, né? Então, a mensagem é que as mulheres que vivenciam esse tipo de situação, que não espere o pior acontecer, né? A vítima de hoje, ela vai morrer com traumas por resto da vida, que é, por exemplo, as marcas no corpo dela, as costas dela. Ela não vai mais poder usar um biquíni,
porque são lesões que ficarão para sempre. Obrigado, Mas promotor. principalmente a lesão da alma. Obrigado, promotora, pela sua Nós entrevista é ao que vivo agradecemos. aqui no Cidade. 26 anos e 8 meses de prisão que, como disse a promotora, não vão reparar os danos deixados na alma dessa vítima. Beatriz.